Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Aleluia, Jesus. Capítulo 22, leremos 2 versículos para a nossa meditação da leitura que havíamos feito anteriormente. Versículos 15 e 16 diz a palavra: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo, não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, servos de Deus, esse texto sagrado, ele nos traz a memória, a mente, a vitória que Deus deu ao seu povo quando tirou os seus servos da escravidão egípcia. É do conhecimento da igreja que a nação de Israel foi uma nação criada por Deus, a partir de uma promessa que Deus havia feito a um homem chamado Abrão. Imaginemos aquela situação que aconteceu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, em uma região chamada de Mesopotâmia, em uma localidade chamada de Ur, bem conhecida como Ur dos Caldeus. Ali havia uma família, e entre os membros desta família, um homem chamado Abrão. Este homem, ele já tinha aproximadamente 75 anos de idade, quando Deus lhe disse que ele deveria deixar a sua casa, a sua terra e a sua parentela, e deveria ir ao lugar que Deus havia ou haveria de lhe mostrar. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, nós encontramos esta passagem bíblica. E Abrão atentamente ouviu a voz de Deus, juntamente com a sua esposa Sarai, saíram da sua terra, entre a sua parentela, levando consigo seu pai, seu sobrinho, até um determinado ponto da sua jornada, da sua trajetória. Quando então seu pai morreu, faleceu, ele completa a sua jornada, chegando até a conhecida terra de Canaã. Naquela região, chegando ali, Deus reitera, ele promete novamente a Abrão que lhe daria um filho. Só que a esta altura da situação, como os irmãos conhecem a história, Abrão já não era mais um moço e a sua esposa também não. Ele já quando saiu da sua terra, já tinha 75 anos. E a sua esposa 10 anos mais nova, portanto 65 anos. Então nós já imaginamos a dificuldade que se tem de uma mulher nesta idade gerar e ser mãe de filhos. Porém a promessa de Deus para aquele casal era que daquele casal, faria uma grande nação. Com isto nós podemos entender que a promessa de Deus, ela se cumpre. As promessas de Deus, ela não invalida, mesmo que o tempo passe. No tempo certo, Deus faz cumprir as suas promessas para a glória do seu nome. Quantos podem entender isso aqui nessa tarde? E o tempo vai passando, e Deus mais uma vez fala com Abrão, e ali Abrão agora é circuncidado, e também traz a circuncisão para todos da sua casa. E na sequência nós vamos ver Deus lhe prometendo novamente que ele daria o seu filho. E os irmãos conhecem, houve um momento que a dúvida entrou no coração do casal, e Abrão se relaciona com uma das suas servas chamada Agar.
a pedido da sua esposa Sarai, e deste relacionamento, mesmo que fora da direção de Deus, agora nasce uma criança que ele é dado o nome de Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa. Não era ele que Deus havia prometido a Abraão. Não seria dele a nação que Deus queria dar e criar, a chamada nação de Deus, o povo de Deus, escolhido por Deus. E aí Deus mais uma vez promete a Abraão que lhe daria este filho, muda o seu nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. E Deus lhe dá novamente uma promessa, quando Abraão agora estava com seus 99 anos, aproximadamente, 25 anos havia se passado desde a primeira vez que Deus lhe prometeu, e nós sabemos que 25 anos para a nossa vida humana, terrena, limitada, é muito tempo, né? É muito tempo. Quando Deus promete alguma coisa para a igreja, nós já pensamos que vai ser amanhã. Quando Deus diz assim: meu filho, minha filha, vou te abençoar, vou te fazer prosperar, vou suprir a tua necessidade, vou te colocar em uma terra deleitosa de prosperidade, você já pensa, amanhã de manhã Deus vai mandar um anjo lá da minha casa, e a partir de amanhã a Deus prova, nunca mais terei prova, dificuldade, vai ser só vitória, né? Só vitória. Porém, na vida de Abraão se passou 25 anos para se cumprir. Na vida de outros irmãos, um pouco mais, outros um pouco menos. Porém, se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Glória a Deus. Até que quando Abraão, agora com seus 99 anos, Sara, portanto, 89, Deus faz uma promessa e diz que dali a um ano eles estariam embalando em seus braços uma criança. Mesmo quando Deus fala isso a Abraão, já lhe havia mudado o nome, Sara ouve aquilo ali e ri, porque ela achou algo impossível. Se com 65 anos era difícil, imagina com 90 anos, uma mulher dar à luz a um filho com 90 anos. Seria improvável, impossível, biologicamente falando, fisicamente falando, cientificamente falando. Porém, as coisas que são impossíveis aos homens, é possível para Deus. Aquilo que para nós é difícil de compreender, de entender como vai acontecer, para Deus não há nada impossível, diz a palavra de Deus. Por isso Maria, aquela que foi a mãe do Messias, do Verbo que se fez carne, quando o anjo disse a ela que ela daria a luz ao filho, ela disse: como vai acontecer isto? Ela disse: como isso se dará? Não sou casada, não conheci homem algum. E aí o anjo do Senhor lhe diz que o Espírito do Senhor haveria de repousar sobre ela, e ela haveria de conceber e dar a luz ao filho. Porque as coisas de Deus, aleluia, acontecem de modo sobrenatural, inexplicável. Você está procurando uma lógica para Deus te abençoar? Você está procurando uma lógica para as bênçãos de Deus se concretizar na tua vida? A lógica é coisa humana. O nosso Deus é Deus de coisas espirituais, sobrenatural. Ele vai além da nossa compreensão. E o anjo do Senhor que ali estava repreendeu a Sara e disse que o nome do menino deveria ser colocado de Isaque, que quer dizer exatamente riso. Porque ristes, o nome da criança será Isaque. E ela ainda quis negar. Como é interessante, né, irmãos? Esta questão da negação, da incredulidade da humanidade. Às vezes Deus está falando e você está rindo. Quero ver acontecer. Acontece com todo mundo, mas comigo não. E quando Deus fala e repreende: não, Senhor, eu não estava duvidando, não, eu não ri. E ela ainda teve coragem de dizer para o anjo: eu não ri. Ele disse: riste sim. Riste. Não nega, não diga que não foste incrédula, porque para Deus ninguém consegue mentir, irmão. Você pode até mentir, tentar enganar outras pessoas, mas Deus não. Ela estava atrás da cortina.
do outro lado da tenda, o anjo de Abraão do lado de cá, e ela ri do lado de lá, e o anjo do lado de cá diz: por que riste? Não adianta se esconder atrás de lençóis, atrás de cortina, atrás de tenda, seja lá atrás de parede, ou de mato, ou de moita, seja lá o que for. Os olhos poderosos de Deus alcançam os homens aonde Ele estiver. E eu posso negar e afirmar alguma coisa a qualquer um, porém a Deus não. Ele vê todas as coisas. E assim como Deus falou através do seu anjo ao casal, com tempo determinado, Isaac nasceu. E o casal agora embala em seus braços o filho da promessa. O filho da promessa. Porém, a Bíblia mostra, a criança cresce, houve algumas dificuldades com Ismael teve que ir embora. E o menino vai crescendo, já na sua idade adulta. Abraão manda Eliezer trazer uma jovem da sua família, e ele vai, e Deus direciona Eliezer, e ele traz Rebeca para casar com Isaac. E agora a linhagem, a descendência, a posteridade de Abraão estaria garantida. Porém, Rebeca também era estéril. Também não podia dar à luz a filhos. E da mesma forma que Agar, ou melhor, que Sara era estéril, e Deus fez a estéril dar à luz a filhos, do mesmo jeito Deus fez com Rebeca, estéril, mas Deus havia feito uma promessa, e ela deu à luz a filho, e não apenas filho, mas filhos, porque vieram gêmeos. A estéril deu à luz a dois logo de uma vez. E desses dois que nasceram, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó. E Jacó cresce, e ali Deus também lhe dá uma família, e da família de Jacó, dos filhos de Jacó, Deus lhe dá Judá, e além de Judá, mais 11 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas ainda nos dias de Abraão, Deus fez uma promessa e falou que o seu povo, seus filhos, seriam levados cativos para o Egito. E depois de 430 anos, eles sairiam do cativeiro egípcio. E talvez, irmãos, estejam pensando o porquê dessa narrativa, da história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacó e dos seus filhos. Porque a narrativa dessa história? Para entender como foi que o povo hebreu chegou no Egito, para entendermos o porquê da Páscoa, e o porquê que o povo comemorava a Páscoa até os dias de Cristo e até os dias de hoje, e que significado e que simbolismo tinha a Páscoa para eles, e porque nós, crentes, salvos na pessoa do Senhor Jesus, não comemoramos a Páscoa, e sim a Santa Ceia do Senhor. O povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, agora foram levados para o Egito. Os irmãos conhecem a história. José foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito Deus levanta José, e de escravo ele passa a ser governador. E como governador ele manda chamar o seu pai e os seus irmãos para vir ao Egito. E em torno de 73 pessoas, agora descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, entraram no Egito para viverem ali debaixo da bênção, da proteção de Deus, através do governo de um homem chamado José, que estava no Egito, mas não era do Egito, porque José era servo do Deus Altíssimo, e os servos do Deus Altíssimo são peregrinos aqui na terra. A nossa morada não é aqui, aleluia, a nossa morada é lá no céu. Aqui somos estrangeiros, passageiros,
e peregrinos, e estamos caminhando para a Canaã, para a morada celestial. E lá no Egito, o tempo começou a passar, não é? A sucessão dos dias, semanas, meses, décadas e séculos se passaram, e já ia o tempo se avançando, até que Deus suscita entre os hebreus, levanta entre os hebreus que estavam morando no Egito, na terra de Gósen, em um local separado dos egípcios, da capital, porque aquele povo cuidava de animais, de ovelhas, e o tempo foi passando, e o faraó que conhecia José morre, e o povo agora já não tem mais aquele tratamento que tinha nos dias de José. Agora eles já não tinham direitos e regalias e cuidados como tinham na época de José. Agora eles eram castigados, e a Bíblia diz que eles eram levados a um serviço forçado para construir, não é, os edifícios, como nós hoje conhecemos, as pirâmides construídas naquela época, as esfinges que eram construídas naquela época, foram construídas através desse serviço pesado das nações subjugadas pelos egípcios. E ali estava o povo, mas Deus havia feito uma promessa, que com 430 anos tiraria o seu povo de lá. E o povo entrou, apenas 73 homens aproximadamente, 73 pessoas aproximadamente, e quando saíram uma multidão de aproximado 3 milhões de pessoas. Já imaginou? Já era uma nação, mas era difícil a saída deles dali. Foi preciso um ato glorioso e miraculoso de Deus, e Deus se revela a Moisés, e Deus levanta Moisés para ser o líder que ia libertar aquele povo do Egito. E entre as pragas existentes, devido à rebeldia e à incredulidade do faraó, a última das pragas, conhecida como a praga da morte dos primogênitos, era a praga que selaria o juízo de Deus sobre aquela nação, e também traria a libertação do seu povo, que durante 4 séculos e mais 30 anos estava cativo ali. E a palavra do Senhor diz, e Moisés fala ao povo, que eles deveriam matar um cordeiro, aleluia, de 1 ano, preparar para comer apressadamente durante aquela noite, porque antes que amanhecesse aquele dia, o povo sairia daquela terra em rumo à terra prometida. Naquele dia eles não deveriam colocar fermento dentro da casa. Naquele dia eles deveriam já estar vestidos e prontos para viajar, para a caminhada, e eles também deveriam comer ervas amargas e pão sem fermento. Vejam bem, os elementos da Páscoa bíblica. Aleluia. Não é ovo de chocolate. É verdade. Tem muito crente que não sabe disso ainda, irmão. Pensam que Páscoa é comer ovo de chocolate, ovo de coelho. Aonde é que o coelho bota ovo? De chocolate. Os elementos da Páscoa bíblica era um cordeiro que havia sido morto, sacrificado, para que alimentasse a família. Pão sem fermento, e o fermento na Bíblia simboliza pecado. Quando diz sem fermento, está dizendo sem pecado, sem mistura. Sem fermento deveria ser o pão. Assim como a palavra de Deus que é pregada ao povo de Deus precisa ser uma palavra pura, sem mistura e sem fermentação mundana, e sem a fermentação do desejo e das paixões dos homens, que hoje procuram algo na Bíblia para saciar a sua vontade, e não procuram a palavra para fazer a vontade de Deus.
Se a Bíblia estiver de acordo com a sua vontade, a Bíblia é boa e serve para mim. Mas se a Bíblia contrariar os caprichos de pecado, de erro, de promiscuidade, de vida sem Deus para alguém, a Bíblia não serve para mim. Culto bom é aquele culto que não tem doutrina, que não tem repreensão, que não tem correção. É assim ou não é, irmão? Culto bom é aquele culto. Não, hoje não teve repreensão, hoje não teve doutrina, hoje não precisou se redarguir, como diz a palavra, não houve correção, foi só vitória. O culto hoje foi só vitória. Mas o culto que é só vitória é o culto que leva o crente a se arrepender dos seus pecados, buscar a santidade em Deus e acreditar que vai morar no céu ao abandonar o mundo e viver pela fé em Jesus Cristo. Páscoa sem fermento, alimento sem fermento, vida sem mistura pecaminosa. E ainda fala de ervas amargas. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Não é chocolate doce. Mas o hino que agrada o povo não é o hino que fala de ervas amargas. O profeta comeu a palavra. Era doce ao seu paladar, mas depois ela se tornava amarga, porque muitas vezes a palavra ela desce amarga, viu? Quando contraria a vontade humana, porque a vontade de Deus se contrapõe à vontade humana. Mas o hino que agrada o povo não é este hino que fala que o crente tem momentos amargos, momentos de aflições, mas o nosso Deus é Deus que dá vitória ao crente, não tenha dúvida. 8 dias atrás a irmã disse que estava triste, né? Momento de amargura, de sofrimento, porque na vida do crente se passa sofrimento, angústias e amarguras. Agora uma coisa é certa, Deus nos faz sair dessas amarguras. A Bíblia diz que são muitas as aflições dos crentes, dos santos, dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Tenha certeza disso. Há momentos de amargura, há momentos difíceis, mas há momentos também que Deus nos faz prosperar e vencer, para que todos saibam que Ele é conosco. Em nome de Jesus, receba esta palavra. E assim foi a Páscoa, a saída do povo de lá. E ainda um outro elemento indispensável na Páscoa, na saída do povo de Israel do Egito, é que do sangue daquele animal que eles haviam matado o animal para se alimentar, deveria ser pego uma porção daquele sangue e ser aspergido nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando ele entrasse no Egito, na casa em que houvesse a marca do sangue, o anjo da morte não ia entrar, e o primogênito não ia morrer, a morte não ia chegar lá, porque tinha a marca do sangue dos umbrais da porta. O anjo passaria por cima para o outro lado, e na casa que não houvesse a marca da redenção pelo sangue, a morte entraria, a dor, o choro, a perda, o luto tomaria conta daquela casa. Deixa eu dar uma palavra aqui aos irmãos da parte de Deus. Esse sangue que foi colocado nos umbrais das portas lá no Egito simboliza o sangue glorioso do Senhor Jesus, que foi derramado por nós e aspergido sobre a nossa vida. Quando o anjo da morte, o mensageiro de Satanás, sai contra a tua vida, ele não pode tocar na tua vida, porque a marca do sangue do Cordeiro de Deus está sobre você. Quem tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Glorificado seja o teu nome por isso, Jesus. Glorificado seja o teu nome por isso, Jesus.
Aleluia. A marca do sangue trouxe proteção para o povo hebreu, enquanto a ausência desta marca para os egípcios trouxe morte, choro, luto, tristeza e angústia. E por causa disto, o povo egípcio sofreu amargamente por não acreditar no que Deus havia dito. Faraó libera o povo de Deus e eles saem do Egito, levando tudo quanto tinha. E ainda a palavra do Senhor nos manda eles pegarem utensílios, vasilhas e vasos e prata e ouro. Aleluia, como alguém que foi para uma batalha e traz os despojos de lá, porque o cativeiro na vida do povo de Deus só fica até o dia que Deus permitir. No dia que Deus disser é hoje, ele sai do Egito, uma multidão cantando e dando glória a Deus, exaltando ao Senhor, caminhando, cada um levando seus filhos, cada um levando seus servos, cada um levando os seus utensílios. Não ficou nada para trás lá no Egito. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A Páscoa, ela simboliza livramento. Deus te arrancou lá do Egito e não vai deixar ninguém seu lar. Se você crê, Deus também trará os seus. Deus também trará os seus. A partir deste evento, de ano em ano, para concluir, o povo hebreu, depois chamado agora de povo israelita, eles passaram todos os anos, no período da primavera, aproximadamente ao período da chamada Sexta-feira Santa aqui no Brasil. Neste período, ainda hoje o povo, eles comemoram a Páscoa, e eles deveriam comemorar a Páscoa comendo pão sem fermento, a erva amarga, essas ervas amargas, e ainda contando a história do livramento que Deus havia lhe dado ao tirar este povo, seus antepassados lá do Egito. E isto foi contado até que chegou o dia que Jesus disse, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo, que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. A partir desse momento, Jesus, ele comemora, ele celebra a sua última Páscoa, lembrando desse livramento que Deus deu ao povo hebreu, aos descendentes de Abraão, ao tirá-los do Egito, e ele institui a Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo nos fala, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 em diante, ele diz: assim como eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Fiquemos em pé neste momento. Aleluia. Agora não precisamos mais celebrar a Páscoa, mas hoje a igreja está celebrando a Santa Ceia do Senhor, que nos traz à memória a morte do Senhor Jesus, como também a sua ressurreição.